Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender aí a parte dos olhos do pavão, né? E também a parte do bico, tá certo? Então, para os olhos do pavão, nós vamos precisar de 3 pares, porque nós fizemos 3 corpinhos, né? Então, se você fizer outras peças, para cada corpinho, a gente usa um par, tá? Um olho direito e um olho esquerdo, certo, pessoal? Então, a gente vai precisar, primeiramente, para fazer os olhos, a gente vai usar o barbante número 4, ou qualquer outro fio, né, que seja aí numa espessura 4, e vamos usar a agulha 2,5. Também é interessante que vocês tenham 3 marcadores, tá, que pode ser tanto linhas, pedacinhos de linha, quanto pode ser clipes de papel, enfim, vocês podem usar aí o que vocês quiserem, mas é importante porque a gente vai fazer todo em ponto baixo, e então às vezes a gente pode confundir um pontinho ou outro, tá? Eu coloquei uma cor diferente e 2 de cores iguais para fazer esse tipo de marcação, tá certo? Então, se você for fazer com pedacinhos de linha, procure fazer 2 iguais e um diferente na cor, tá bom? Então, vamos lá iniciar, mas antes deixe o seu like, não esqueça de curtir aí essa videoaula, e também se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? Então, vamos lá para fazer o nosso olhinho do pavão. Primeiramente, nós vamos fazer aí a laçada inicial da agulha, e vamos fazer aqui 4 correntinhas, tá, pessoal? Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou colocar o polegar na 4ª correntinha aqui na última. Vou fazer mais uma correntinha e vou fazer aqui onde eu deixei o meu polegar, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, aqui nesse ponto baixo, eu vou colocar o marcador de cor diferente, que é um só. E vou prender aqui para marcar o início da minha carreira, tá? E vou fazer aí os outros pontos baixos aqui, olha. No próximo ponto de base, no próximo ponto de base, e aqui o 4º ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, nós fizemos 4 pontos baixos no cordãozinho de 4 correntinhas, tá? Nesse último ponto baixo aqui, onde eu fiz o ponto de base, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Então, eu fiquei aqui no último ponto de base, eu fiquei com 3 pontos, tá? 3 pontos baixos. E com o marcador, que são cores iguais, eu vou pegar um deles e vou marcar o ponto do meio. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, o ponto do meio, o segundo, eu vou marcar. Esse daqui vai ser referente ao primeiro dos 4. Vou fazer o segundo ponto baixo do lado. O terceiro do lado, e aqui o 4º ponto baixo, olha só, onde eu fiz ele aqui no pezinho, ó, eu vou pegar a laçada e vou fazer mais 2. 1 e 2. Nesse segundo aqui que eu fiz, eu vou pôr o outro marcador. E ponto baixíssimo lá no primeiro, onde a gente marcou com um marcador diferente, tá? Então, fiz o ponto baixíssimo aqui para fechar a minha carreira, ó, certo? Agora, próxima carreirinha, nós vamos fazer da seguinte maneira: uma correntinha para subir a altura do ponto baixo, e aqui no primeiro pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, iniciando a carreira, tá?
Deixa eu colocar um pouquinho mais próximo aqui para vocês. Então, ó, 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. E vou colocar o marcador no primeiro, que é o ponto inicial. Daí, então, eu vou fazer um ponto baixo no ponto seguinte, mais um ponto baixo no ponto seguinte. São 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui, olha, cheguei aqui um ponto antes do marcador. Nesse um ponto antes, eu vou fazer também 2 pontos no mesmo lugar, tá? Igualzinho eu fiz aqui no começo. Então, são 2 pontos baixos juntos, 2 separados, 2 juntos novamente. Aqui onde eu tenho o marcador laranja, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Marcando o do meio, o segundo. Então, recapitulando, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, quando eu começo a carreira. 2 pontos baixos separados, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo lugar, juntos, como eu fiz aqui. Daí, então, no ponto de base seguinte, eu faço 3 e marco o do meio. E aqui eu vou repetir a mesma coisa, vou fazer 2 juntos, 1 e 2 separados. Aí, eu cheguei aqui no pontinho antes do marcador, vou fazer 2 juntos. No marcador, eu vou fazer 3 juntos. Um, 2 e 3. Vou marcar o segundo, que é o do meio. E vou prender com ponto baixíssimo no meu primeiro, onde eu pus o marcador. Certo, pessoal? Então, por enquanto, tá assim o nosso olhinho. Uma correntinha para subir a altura do ponto. Um ponto baixo no mesmo lugar. Vou colocar o marcador do início. Colocando o marcador, a partir de agora, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base, até esse antes do marcador, tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. 7 pontos baixos, contando aqui com do início. Espera aí, gente. Ajustando aqui, pronto. Tá? Então, 7 pontos baixos, contando aí do início. Chegamos aqui onde tenho o marcador. Aqui no marcador, eu vou fazer 3. No mesmo lugar. 1, 2 e 3. E vou colocar o marcador no segundo, que é o do meio. Coloquei o marcador. Vou fazer um ponto baixo em cada um desses aqui, até chegar nesse antes do marcador laranja. Vai ter a mesma quantidade daqui? Não, porque aqui nós vamos completar no final da carreira, tá? Então, aqui nós tivemos quantos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a gente fez os 3. Aqui, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Então, o 8º ponto nós vamos fazer no final da carreirinha aqui, tá? Então, 8 pontos, cheguei aqui no marcador laranja, onde eu vou fazer 3 pontos juntos. Então, aqui eu faço 1, 2 e 3. Vou fazer no próximo ponto o 8º ponto para completar a minha carreira. E vou prender com ponto baixíssimo aqui onde eu tenho o primeiro ponto da carreira, tá? Onde eu coloquei o marcador rosinha. Aqui, deixa eu marcar, que eu esqueci. Marcar o segundo ou do meio, né? Sempre deixar o marcadorzinho, seja qual for aí que você tiver, pra não se perder, tá? Certo, pessoal? Agora, nós vamos para a próxima carreirinha, vamos subir uma correntinha para dar altura e no mesmo lugar fazer um ponto baixo. Marcar com o marcador de início da carreira, que é por isso que eu coloquei outra cor. Esse fica sendo do início e os dois iguais fica sendo das pontas, onde a gente coloca os 3 pontos baixos juntos. Então, vamos lá. Esse é o primeiro, né? Vamos fazer outros pontos baixos até chegar nesse aqui antes do laranja. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nessa primeira lateral vou ter 8 para iniciar, né? A gente complementa no final. Aqui no próximo a gente vai fazer os 3 juntos. Então, 1, 2 e 3. Vou marcar o do meio, que é o de número 2. E aqui do outro lado vou fazer os pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, se nessa lado aqui eu tenho 10, eu vou fazer mais 2 aqui no final da carreira, porque eu tenho 8, tá? Então, cheguei aqui no marcador laranja, vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3, marcar o do meio. E aqui, ó, vou fazer os outros 2 que tá faltando. 1 e 2, que somados aos 8 aqui, dão os 10 que nós fizemos do lado de cá. Então, eu vou tirar aqui o marcador do início e vou prender com ponto baixíssimo a minha carreira. Tá? Próxima carreira, mesma coisa. Uma correntinha no mesmo lugar, para dar a altura do ponto baixo, e um ponto baixo no mesmo ponto da correntinha. Marcador. Aí, vamos fazer um em cada. Então, aqui tem o primeiro, aqui ó, de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nessa nova lateral nós temos 9 pontos baixos. Cheguei aqui no meio, vou fazer 3. 1, 2, 3 e marcar o do meio. E um ponto baixo em cada um dos próximos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vou fazer os 3 juntos aqui. 1, 2, 3, marcar o do meio e fazer os 3 pontos que faltam para fechar a nossa carreirinha, ó. 1, 2 e 3, fica certinho. 1, 2 e 3, que somados com os 9 que nós fizemos aqui, dá 12, a mesma quantidade do outro lado. Vou prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Bem, pessoal, para fazer tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, vocês vão fazer igualzinho que a gente fez aqui até este momento, tá? Então, faz 2 igualzinho, só que primeiro a gente vai finalizar esse aqui, aí depois vocês vão recomeçar novamente e fazer até aqui, que aí vai ter diferença pro olhinho seguinte, tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui, só para vocês terem uma marcação de até onde que é igual os 2 olhinhos. Continuando, a gente vai fazer assim, dessa finalização, tá? Esse vai ser para um dos olhinhos, o outro vai ser diferente, tá? Então, eu tô com a minha agulha e linha aqui, eu vou virar e vou fazer 4 correntinhas. 4 correntinhas. Na primeira, eu vou fechar em picô com ponto baixo, ó. Fechei em picô com ponto baixo. Eu vou prender aqui na base com ponto baixo, ficou um picôzinho. Aí, no próximo ponto, faço outro ponto baixo, 3 correntinhas, prendo em picô, mas com ponto baixíssimo dessa vez, não é com ponto baixo, tá? Com ponto baixíssimo, prendo com ponto baixo no seguinte. No seguinte, outro ponto baixo. Deixa eu soltar o fio aqui. 3 correntinhas, prendo com picô com ponto baixíssimo. Prendo com ponto baixíssimo no ponto seguinte. Aí, eu tenho o ponto do marcador laranja. Aqui também eu faço outro ponto baixíssimo, aí eu puxo uma laçada e corto o meu fio, que aí eu já tenho o primeiro olhinho pronto, tá? Não peguei a tesoura, gente, que absurdo. Agora eu já posso tirar os marcadores. Fica esse daqui sendo o olhinho do lado direito que a gente vai colocar na peça, tá? Aqui fica como se fosse os cílios, mas não é, porque depois a gente vai ver que tem o bordadinho, né? Mas é como tá na receita, tá? Então, corta o fiozinho aqui e arremata as linhas que sobraram, tá? Para fazer o olhinho da esquerda, vocês vão fazer novamente até o finalzinho da carreira que a gente marcou, que é até onde eu parei o módulo anterior aí, né? Antes de fazer os 3 picôs aqui. E quando chegar lá na última carreirinha, nós vamos continuar de uma maneira diferente, para fazer do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então, terminamos aqui no mesmo ponto, né, que eu falei para vocês, antes de fazer os cíliozinhos, né? Antes de fazer os 3 pontos de picô. Então, se a gente fosse fazer igual esse daqui, a partir daqui a gente virava do avesso para trabalhar os 3 picôs aqui, certo?
Então, a gente vai fazer diferente, porque a gente tem que fazer agora do outro lado, tá? Para ficar o parzinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu finalizei a carreira com ponto baixíssimo e vou fazer ponto baixíssimo até a sexta correntinha, contando do laranja daqui para lá. Então, ó, esse é o laranja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter que parar aqui, tá? Então, sem contar esse que eu fechei, a carreira vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixíssimos. Não aperta muito para não ficar repuxado, tá? E aqui eu vou trabalhar um pouquinho diferente o primeiro picô em relação ao outro olho, mas a essência é a mesma, tá? Então, ó, levanto 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na primeira eu vou fazer o picô, mas eu já faço o picô com ponto baixíssimo, diferente que do outro olho a gente faz o primeiro picô, só o primeiro em ponto baixo, né? E os outros dois em ponto baixíssimo. Então, esse daqui eu já começo com ponto baixíssimo. Prendo com ponto baixo no ponto seguinte. No ponto seguinte, outro ponto baixo e vou fazer as 3 correntinhas. Prendo em picô com ponto baixíssimo, já é fazendo ponto baixo, né? Ó. Aqui eu já puxo e já arremato o picô. Prendo no próximo. No seguinte, outro ponto baixo, subo 3 correntinhas, prendo em picô com ponto baixíssimo e vou prender com ponto baixíssimo no último ponto, que é o do marcador laranja. Então, aqui eu já pego, ó, já faço ponto baixíssimo, uma laçada e eu já posso cortar o fio, tá? Vou tirar os marcadores. Arrumar o olhinho. Ó. Daí, então, tá feito olhinho direito, opa, e olhinho esquerdo, certo? Nós vamos fazer, então, 3 pares, né, deles. Então, aqui já é o primeiro par, vou fazer mais 2 para os outros 2 corpinhos, que nós temos 3 corpinhos do pavão. E eu vou voltar agora, no próximo bloquinho aí do intervalinho, vou voltar fazendo o bordado do olhinho dele, tá bom? Com a linha preta. Então, a linha preta também no fio 4. Se você não tiver fio 4, você tiver só o barbante preto no fio 6, por exemplo, no barbante 6, você tira 4 perninhas para poder fazer o bordado. Se você achar que ficou grosso, você pode fazer com o barbante número 2 ou fio número 2, tá? Que é da mesma grossura, da mesma espessura aí do fio Anne, né? Então, você pode fazer com o fio 2 no preto. O fio 2 ou fio 4, você que vai escolher, tá bom? Então, já vou voltar com o preto pra gente fazer o bordado. Bem, pessoal, aqui já tá bordadinho o olhinho, tá? Não tem segredo, eu vou mostrar pra vocês como que faz de um lado, vocês podem fazer do outro e as outras peças, tá? É um bordado comum, aqui atrás nem precisa ficar um avesso perfeito, porque a gente vai colar e costurar, né? Ou um dos dois no nosso pavão, então não vai aparecer nada que estiver aqui arrematado do avesso, tá certo? Então, eu vou pegar aqui. Eu peguei um fio 6 e dividi no meio, que aí ficou 2 partes com 3 fios, ó.
Acho que ficou o tamanho ideal, fica bem delicadinho. Porque eu tentei com o fio 4, ficou muito grosseiro. E com o fio 2 ficou fino demais. Então, eu preferi fazer mesmo dessa outra forma, tá? Então, olha, você vai pegar qualquer uma das partes, tá? Do olhinho. E vocês vão iniciar na penúltima carreira aqui, ó. Na antepenúltima, né? Vamos dizer assim. Que aí vai ter... deixa eu mostrar direitinho, né? Essa vai ser a primeira, a segunda. Nós vamos fazer na terceira, tá? Então, na terceira carreira, bem aqui onde a gente faz, onde tem esse buraquinho maior, olha, de onde a gente fez os 3 pontinhos na hora do olhinho, a gente vai inserir aqui a agulha e sair no próximo ponto, tá? A gente vai puxar. Aliás, é de trás para frente, não é da frente para trás. Então, aqui, ó. A gente puxa até ficar aqui num pedacinho que a gente possa arrematar no final, tá? Que a gente vai e depois a gente volta e arremata aqui. Então, a gente deixa aí uns 3 dedos, ó, tá? Sem arrematar. Aí, a gente vai no próximo pontinho, sai no outro. É um bordado simples de ponto atrás, gente. Acho que é ponto atrás que chama esse bordado, ó. Tá? Então, fica um tracinho e um sem. Onde tá sem, você insere a agulha e sai lá na frente. E vai fazendo isso. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. E aqui o ponto de número 12, que a gente finaliza aqui, né? Pronto, 12 pontinhos. Então, agora a gente vai fazer os cílios. Os cílios a gente vem no de baixo. Então, a gente vem aqui e pega aqui. Fez um. Aí, vem no próximo. E aqui. 2. E assim a gente vai fazendo até chegar lá no comecinho. Sempre ajeitando o pontinho para não ficar torto, né? A Aninha chamando que eu fechei a porta que ela tava bagunçando. Aí ela tá chamando. Olha lá, mãe. Quem tem gatinho aí sabe que eles chamam a gente, né? Não tem como. Peraí, neném. Olha. Mamãe já vai abrir. Olha, sempre um pontinho depois do outro, não tem segredo. Só que a mesma quantidade que vocês fizerem de um olhinho, tem que fazer do outro, tá? Senão fica torto, fica feio, aparece muito. Então, vamos fazendo aqui, eu já conto junto com vocês. Aqui.
acabando já. Para abrir a porta para a Aninha, que a Aninha tá impaciente. Ó. Finalizei. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cílios, tá? Então, do outro lado, o outro olho aqui, no caso o esquerdo, eu vou ter que fazer com 13 cílios também, tá? Aí, cheguei aqui atrás, olha, eu faço um nozinho com o primeiro fio, quando eu comecei, né? Que eu deixei os 3 dedinhos. Faço um nozinho com esse que eu terminei agora com a agulha. Corto o excesso. E com a agulha, gente, olha, eu passo aqui dentro para eles ficarem mais acertadinhos aqui para dentro, não sair para cá, tá? Então, é desse jeito que a gente faz, a gente vai fazer em todos os outros olhinhos dessa mesma forma, para depois a gente aplicar na peça, tá bom? Então, vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui para fazer nos outros e também para pegar o nosso fio que a gente vai fazer o biquinho do nosso pavão. Vamos lá. Pessoal, para fazer o biquinho, olha, é bem simples, vou mostrar para vocês, é rapidinho também. Uma carreira com ponto alto, outra carreira em ponto baixo, tá? Mas aí tem a quantidade certinha que eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui uma outra base aqui para nossa mesa, para vocês poderem enxergar direitinho, porque como eu vou fazer nesse tom de azul, um azul royal, então precisa aí de um fundo um pouquinho mais claro para poder aparecer para vocês os pontos. A linha que eu tô usando é a Amigurumi, tá? Na cor azul bique, que é esse tom de azul royal, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a agulha 2,5. Vou fazer um anel mágico. E no anel mágico, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, pessoal. Nós vamos agora fazer mais 7 pontos altos, que com as 3 correntinhas iniciais, acabam ficando 8 pontos altos no total, tá? Então, faz de conta que esse é o primeiro, né? Então, vou fazer aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que eu fiz 8 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais, nós vamos puxar aqui o nosso fio do anel mágico, mas nós não vamos fechar em círculo, tá? Ele vai ficar um meio círculo, então eu só vou fechar aqui, bem fechadinho, e vou trabalhar agora uma carreira de pontos baixos. Então, insiro a agulha novamente aqui, faço uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo, viro o meu trabalho, no mesmo ponto eu faço o meu primeiro ponto baixo. Então, eu faço um ponto baixo aqui no primeiro, um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro ponto. No quarto ponto, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. E eu finalizo com ponto baixo no último ponto ali onde eu tenho a terceira correntinha do início. Ponto baixo, puxo uma laçada e posso arrematar o meu fio. Tá pronto o nosso biquinho, gente, tá? Ele fica assim, dessa forma. Eu vou passar os fiozinhos todos lá para trás para eu poder arrematar. Então, ó, com a própria agulha, eu levo aqui para trás.
Esse daqui que eu terminei também. Passo aqui para trás. E eu posso fazer um nozinho agora com as duas perninhas do fio. Ajeito direitinho para não ficar repuxado, né? Ó. Aí depois que eu arrematei aqui, eu posso cortar bem rente, porque como eu vou colar, então ele vai ficar bem firme no lugar, certo? E assim tá feito o biquinho. Agora a próxima parte aqui do nosso vídeo, né, vai ser a montagem das pecinhas no nosso pavão, tá bom? Então, eu não vou colar nem costurar na hora, só vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a montagem, tá? Próximo bloco aqui, vamos lá então. Bem, pessoal, agora a questão da montagem das peças, né? Então, eu vou pegar aí o nosso corpinho do nosso pavão, tá? Tem aqui o corpinho do nosso pavão. Nós vamos pegar uma parte dos tapetes, né? Aí, nós vamos fazer assim, ó. Aqui tá o final do tapete, né? Então, o final do tapete vai coincidir com o final aqui do nosso pavãozinho. Aí, vou colocar ele aqui. Lembre-se de arrematar os fiozinhos, eu não arrematei ainda, só tô aqui fazendo a gravação para vocês, tá? Então, olha, ele fica aqui, bem junto à linha final, tá? Ele fica um pouquinho para fora. Ó, um pouquinho para fora para ficar bem escondido, tá? Deixa eu mostrar aqui do avesso. No avesso, ó, ele fica bem assim, tá? Ok. Nisso a gente vai colar, ou se você for costurar, costurar em volta, né? Fazer todo o contorno. Aí a primeira coisa, a gente vai colocar o biquinho. O biquinho ele tem que vir aqui, ó, bem pertinho do pescocinho dele. Depois que a gente colocou aqui no pescocinho, a gente vai colocar os olhos. Um vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui, também colados ou costurados, de maneira que fique bem firme, tanto no corpinho, quanto no próprio tapete, tá? Ó, acerta bem direitinho onde é que eles vão ficar, pra ficar bem certinho, não ficar torto. Aí sim, costura e cola, tá certo? Você pode dar até um pinguinho de cola antes para firmar no lugar e depois passar a costura, tá? Mas tem que ficar certinho, tá, pessoal? Não façam torto. Já na parte das penas, né? Então, a gente arruma aqui, ó, bem certinho. Seria interessante também dar uma passadinha a ferro antes, né? Para ficar bem certinho. E nós vamos intercalar uma pena aqui, ó, nessa parte de baixo. Esse biquinho da pena tem que ficar cobrindo essa parte de baixo aqui, ó. Então, uma pena vai ficar aqui, a outra vai ficar aqui, certo? Então, olha, uma em cima, bem no terceiro leque, ó, 1, 2, 3. Então, no terceiro é onde vai colar. A que fica mais para cima e a que fica mais para baixo, o biquinho vai bem na direção do ponto baixo que nós temos ali. Ó. Então, é uma em cima, outra embaixo, certo? Também coladas ou costuradas, tá certo? Na parte da tampa do vaso, a mesma coisa. A tampa do vaso eu já colei aqui as penas, e o nosso
corpinho do pavão vai ficar aqui, certo? Também no lugarzinho ali, ajeitadinho, tudo bem arrumadinho. Certo, pessoal? E é isso. Tomara que vocês tenham conseguido fazer. É só passar aí as aulas novamente se você teve alguma dificuldade, porque eu tentei fazer o mais bem explicado e detalhado possível. E qualquer dúvida, vocês me escrevam ou pelo Face ou pelo Instagram, que é mais fácil de eu responder do que aqui no YouTube, tá? Até porque aqui no YouTube, às vezes me perguntam, eu respondo, e às vezes são várias perguntas da mesma resposta que já foi dita, então fica complicado. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, vocês me procurem no Instagram ou no Face. E espero que tenham gostado. E se vocês fizerem aí o jogo de vocês, me manda foto que eu compartilho nas minhas redes sociais. Mas manda foto com seu nome, tá? Na foto, não manda foto em branco não, que é para dar os devidos créditos para vocês, tá certo, pessoal? Então, até a próxima videoaula. Não esqueça de deixar o seu like. Se você esqueceu antes, deixa agora o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esses vídeos aí para todas as pessoas que vocês acham que vai gostar de aprender esse jogo do pavãozinho, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!